8 horas da manhã em ponto, estamos ao vivo com o Jornal Gente, trazendo os principais destaques do dia para vocês. É claro que o primeiro assunto é o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal com a condenação de 3 acusados pelos atos praticados em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, na sede dos Poderes da República em Brasília. O Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento e os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça bateram boca em determinado momento enquanto proferiram os votos. Vamos acompanhar como é que foi. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não foi só isso não. O ministro Gilmar Mendes citou uma fala do dia anterior atribuindo ao ministro Cássio Nunes Marques, só que a fala tinha sido do Alexandre de Moraes. Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois... A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua. No dia da invasão. É só para justificar, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto. Bagunça não só do lado dos ministros, né? Na tribuna dos defensores, também um show de horrores e falta de capacidade de articulação e atenção aos casos concretos, né? Parece que todo mundo tá lá só para aparecer. Tanto é que teve um advogado aí que confundiu a célebre obra do Príncipe de Maquiavel com o livro do Pequeno Príncipe. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Que lamentável, né? Nós estamos assistindo um capítulo terrível da passagem do Supremo Tribunal Federal. Acredito que com esses áudios, né, esses pequenos trechos do que nós tivemos numa longa sessão ontem, já seja possível identificar que o Supremo Tribunal Federal mudou muito de uns tempos para cá. Em relação ao caso concreto, nós começamos a ver aquilo que tratávamos ontem aqui da individualização da pena. Apesar de o Ministério Público ter oferecido a denúncia aos ministros do Supremo, tratando da questão do efeito manada para a punição de todos aqueles que participaram da mesma forma, no que diz respeito à punição pecuniária, ou seja, uma divisão dos prejuízos financeiros que foram constatados na invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, para que todos aqueles paguem essa conta. Em relação aos crimes praticados, nós estamos vendo uma individualização de conduta. Tanto é que 2 deles foram condenados a 17 anos de prisão e o terceiro julgado até agora a 14 anos, justamente porque houve uma diferença na conduta de cada um, o que é plenamente razoável. Lembrando aqui como abriu o Jornal Gente de ontem, todos aqueles que participaram dessas invasões precisam ser punidos, mas cada um na medida dos atos que foram praticados. Se a pena vai ser de 17, de 15, de 11, de 8, de 9, como estão votando os ministros, infelizmente nós estamos na mão aí da maioria do Supremo Tribunal Federal, que parece que está com sangue nos olhos. E fica a cobrança pertinente do ministro André Mendonça. Nós vamos chegar à investigação até o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça e o governo federal. O que foi feito por parte do governo federal para impedir a entrada desses manifestantes? Houve uma certa conivência, assim como houve estímulos daqueles que perderam a eleição?
Essa é a questão que precisa ser enfrentada também. Esse argumento de que a Força Nacional de Segurança Pública não pode ser usada é uma falácia. Não é razoável que nós tenhamos um efetivo pronto para repelir esse tipo de provocação e não possamos agir por conta da legislação, né? Faça-me o favor, é muita coisa para a gente querer engolir. E também a explicação cobrada. Por que o Ministério da Justiça apagou as imagens que mostravam determinados momentos dessa invasão? Isso precisa ser esclarecido de alguma forma nessa investigação. São 8 horas e 5 minutos da